Estamos de volta com o nosso programa Sempre com Você, nessa tarde de terça-feira, véspera de um dia muito especial para nós, recebendo aqui a Alejandra Camila Moreno, missionária da Imaculada Padre Kolbe, nossa formadora aqui, formadora também nos nossos retiros, né? Afinal de contas a gente está tendo formação aí, o pessoal vai fazer a consagração, né? Isso, estamos fazendo o itinerário da consagração a Nossa Senhora, né? 4 encontros e já terminamos praticamente, o próximo já é dia 8 de dezembro e é o dia da consagração. E vem aí uma novidade também com este dia da consagração. Olha, nem eu não estou sabendo desta novidade nesse dia da consagração, gente. Não, tá sabendo, vai? Não, depois nós vamos descobrir. Mas é muito legal, porque assim, eu falo assim, a minha experiência com Nossa Senhora dentro do ventre da minha mãe, né? Minha mãe me consagrou Nossa Senhora na barriga dela. Nossa, que lindo. Ela fala, porque a minha mãe conta uma história, minha mãe conta a história, depois você conversa com ela, viu? Pra você saber a história direitinho. Mas ela fala que ela não conseguia se alimentar e ela tinha muito medo, né? Ela tinha muito enjoo e ela tinha muito medo. E aí ela foi pra Legião de Maria e lá ela me consagrou já Nossa Senhora no ventre. Então eu tenho vários episódios com Nossa Senhora na minha vida. E culminou aqui na Milícia da Imaculada, né? Renovando a minha consagração a Nossa Senhora, mas, né? Como Mariano, no carisma mariano, missionário e kolbiano, né? Isso. Então eu sou, além de consagrar a Nossa Senhora, herdeira de Padre Kolbe. Que é uma responsabilidade muito grande. Muito, né? E é engraçado que na nossa obra a gente brinca, né? Que ele abraçou as duas cruzes, as duas coroas, né? As duas coroas. E aí a gente acabou abraçando juntos as coroas, né? Como herdeiros. E viver, trabalhar, sofrer e morrer, como alguém gosta aqui, né? Quem sabe morrer pela Imaculada, né? Mas é muito legal esse trabalho, essa questão dessa mística com Nossa Senhora, porque eu falo assim, Ali, eu tive essa experiência dentro da minha casa, com a minha mãe, né? Mas muitas pessoas não tiveram. E aí, às vezes, eu tô rezando aqui, eu falo, gente, eu quero falar para vocês de Nossa Senhora, eu falo de Nossa Senhora, eu falo assim, mas eu queria muito que vocês abrissem o coração para experimentar, porque eu falar é uma coisa, mas a gente viver esse relacionamento com Nossa Senhora é outra totalmente diferente, com né? certeza. E a Milícia da Imaculada proporciona esse relacionamento, né? Essa experiência, né, Alejandra? Pois é, porque o que nós fazemos também, né? Nós apresentamos a Nossa Senhora como a Imaculada, né? Mas a Imaculada, como falei antes, ela foi imaculada em vista de ser a mãe de Deus, né? A maternidade de Maria, essa maternidade que nos traz a salvação, né? Para Maria ser mãe, teve que se preparar, como todas as mães, né? Que são mães biológicas, se preparam, né? Assim, mas também quem não tem uma maternidade biológica, mas uma maternidade mais espiritual, podemos dizer, também tem essa preparação, né? Por quê? Porque quando a gente se consagra a Nossa Senhora, aprende com ela a ser esta pessoa atenta à palavra de Deus, né? Esta pessoa que é chamada a dar vida também a Jesus para outras pessoas. Então, nem você tem que ter também esta certeza, estes gestos de maternidade, né? Assim, você aprende com ela a ouvir a palavra de Deus. Você aprende com ela a dizer aos discípulos do filho dela, né? Façam tudo o que ele vos disser. Então, se torna esta pessoa evangelizadora como ela, né? Com ela, nós aprendemos a passar pela dor também, né? Porque a Virgem Mãe que passa pela dor nos ensina como passar pela dor também, né? Assim, então, são todos gestos, atitudes de Nossa Senhora que nos ajudam e que fazem parte do nosso dia a dia, né? Do seu dia a dia, do meu dia a dia, de você que está do outro lado, de todos nós, de homens e mulheres, passamos por situações nas nossas vidas nas quais temos que estar atentos, né? Às vezes, quando nós temos os dias de formação, né, que a gente fala sobre as atitudes de Nossa Senhora, né? Às vezes os meninos falam assim, mas eu sou homem, não vou ter essa... Não, mas também o homem é chamado a ser acolhedor, o homem é chamado a ter esta atitude também de serviço, atitude evangelizadora. Quantos homens também sofrem, né? Mas aí podem aprender de Nossa Senhora também, né? Às vezes os homens falam assim, não, são homens, os homens não choram, né? Assim, não, mas o exemplo dela é para todo mundo, né, Alejandra? Pois é, ela é exemplo para todo mundo. Então, na experiência dela, nós aprendemos também
a viver a nossa entrega a ela, né? Porque a consagração é isso, nos entregar de coração nas mãos dela, para que ela, como Massimiliano Kolbe disse, possa fazer de nós o que ele quiser, né? O que ela quiser. Como ser coisa, né? Como coisa e propriedade, somos dela, neste sentido de pertença total a ela, né? E sabe que quando a gente fala de Nossa Senhora, a gente pensa muito na questão da maternidade. E muitas vezes eu olhei para Nossa Senhora como mulher também. Porque a gente tem aquela dificuldade de olhar, às vezes, como mãe, né? Isso. Eu tenho tanto amor dentro de casa com a minha mãe que eu não consigo olhar para ela como mãe. Então, olha para suas dificuldades de mulher. Olha para suas dificuldades de homem, Sim, né? sim, Essa relação, às vezes, maternal, às vezes as pessoas têm dificuldade, né? Por uma razão ou por outra. Mas, às vezes, a gente parar para pensar como a gente, como mulher, tem dificuldades, assim como Nossa Senhora teve também. Né? E aí me vem muito essa questão de Nossa Senhora, né? Quando eu estou falando como mulher, mas na nossa vida pessoal, na nossa caminhada de fé, nas virtudes de Maria. Às vezes eu falo assim, né? O que eu preciso de Nossa Senhora? Que a gente tem a Virgem Oração, a Virgem que sabe escutar. Aí eu falo, gente, eu acho que das virtudes de Nossa Senhora, preciso de tudo. Mas, claro, por exemplo, guardar no coração e ficar quieto não é comigo. Qual que você acha dessas virtudes de Nossa Senhora, que é a sua maior dificuldade, Ali? Só para provar para o povo que a gente é consagrado, mas todo dia é batalha diária, né? Pode ser, né? Assim, não é fácil também viver a consagração, né? Tem certos momentos em que você tem vontade também de, assim, bater nas pessoas, ou você fica chateado, ou desanimado, ou magoado, assim. Aí você pensa, né? Mas e aí, que atitude que Nossa Senhora teria, né? Hoje, com isso aqui? Como que ela agiria, né? Como e que eu estou agindo, quando a gente vê que a gente age diferente, a gente fala assim, ai, né? por que eu agi assim, né? E a consagração, assim, que nós propomos, né? É ser Maria no mundo hoje, né? Então, como que Maria agiria hoje com esta situação? Aí a gente quer ir embaixo da cama, né? Porque não quer, assim, nem saber, no sentido, ela agiria de um outro modo, né? Porque também ela, como mulher, assim, quanto que sofreu? Ela foi mais solteira, né? Então, pensar nisso, naquele tempo, né? Assim como que era. Hoje, quando eu tenho alguma dificuldade, né? Assim como me coloco com esta situação, né? Também, por exemplo, ela teve que falar para o seu prometido, né? Que ia ser mãe. Também assumir isso, né? De parte de José, de ver como ela falaria para José. Ainda bem que Deus foi mais esperto, né? E mandou o anjo falar para José. Mandou o anjo dar uma ramada no terreno antes dela aparecer, né? Lembra? Assim, mas também Maria enfrentar todas estas situações, também esta prontidão dela, né? Muitas vezes para sair às pressas, não foi somente para visitar a prima Isabel, também assim, na vecindade, no lugar onde ela estava, como que ela fazia, né? Esses relacionamentos de vizinhos também. Eu ia falar esses relacionamentos interpessoais. Nós, como mulheres, somos mais coração, isso é comprovado, que a gente pensa com um pedaço do cérebro, né? A gente tem um pedaço do cérebro que não é a razão, diferente do homem, que é o coração. E às vezes eu penso assim, né? Eu falo assim, Nossa Senhora, me ajuda, porque olha, não tá fácil ser mulher. Pois e aí, a gente tem esse auxílio, né, Alejandra, para pedir. Com certeza, porque você percebe nela também, assim, vendo a vida dela com muitas mais dificuldades que a nossa, né? A nossa é muito mais fácil, né? Se a gente vai pensar realmente no tempo dela, né? Toda a cultura, toda a situação, como ela viveu, então a gente tem que dizer, não, eu estou em uma situação muito melhor que ela, né? Porque com todas as coisas que hoje eu tenho, né? Assim, também de só pensar quanto que ela teve que viajar para este censo que deveriam fazer. Aonde que ela foi nascer o filho dela, né? Assim, a gente se encontra com situações, pessoas que estão esperando o bebê, que tem gente que tem um bebê assim, no berço de ouro, mas tem outros que não, né? Assim, eu fico imaginando como fazer, né? Essa intercessão, assim, é verdade. Ali, vamos falar um pouquinho, né, do tema de hoje também, né? Meu coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá a Deus, né? O nosso tema dessa campanha fala uma frase de Nossa Senhora de Fátima, né? Que o meu coração imaculado triunfará. E às vezes a gente está tão desesperançoso, né? A gente entender que essa oração que a gente pede, quando a gente faz a oração e fala, vamos colocar tudo no coração de Nossa Senhora, não é porque nós estamos falando porque é um texto pronto, mas porque é uma esperança dada pela própria mãe para nós, né? Nós temos que pensar também nas aparições de Fátima, 1917, um mundo que estava em guerra. E ela que aparece para dar esta resposta também
para esse mundo, né? Há 3 pessoas, 3 jovenzinhos, né? 3 crianças, né? Bem assim, no tempo da pureza, podemos dizer também deles, onde ela conversa com eles e ajuda eles a entenderem também como que está este mundo, né? Assim como que todo esse sofrimento, a partir da entrega a ela, vai triunfar, né? Assim, vai triunfar que o amor, sobretudo, né? Por quê? Porque o coração imaculado de Nossa Senhora, nós temos que pensar também, é o coração de Jesus, né? Foi a partir do coração dela que gerou Jesus, né? Assim, então, se o coração dela triunfa, com certeza o coração de Jesus também vai triunfar, né? Assim, e aí vem também toda a espiritualidade de São Maximiliano Kolbe, né? Lembrando sempre, a Milícia da Imaculada foi fundada em 1917. As aparições de Fátima são em 1917. Maximiliano Kolbe não tinha conhecimento das aparições de Fátima, né? A gente sempre assim pensa nisso. Hoje eu saio na notícia e a segundo já no outro lado do mundo já sabem, né? Assim, naquele tempo não, 1917 demorava. Também por quê? Porque as aparições não foram divulgadas assim muito rapidamente também, né? Por quê? Porque a igreja sempre, né, assim com um passo atrás, podemos dizer, na prudência, não divulgou, né, estas aparições. Então, Maximiliano Kolbe não tinha conhecimento, mas se nós vamos ver, existem umas coisas que são muito parecidas entre aquilo que Maximiliano Kolbe disse, né, assim, e sobre o que Nossa Senhora pede em Fátima. É porque a Senhora é a mesma, né? Pois é, né? A inspiração assim, vem do mesmo lugar. Sim, porque assim, né? Se Maximiliano Kolbe teve estas inspirações, né, de Nossa Senhora e aquelas coisas que ele escreve, muitas vezes a gente pensa, parece que como que Nossa Senhora de Fátima esteve falando também com ele, né? Assim, então, neste centenário da Milícia da Imaculada, neste centenário de Nossa Senhora de Fátima, se descobriram muitas coisas assim que tinham muito a ver, né, entre Maximiliano Kolbe e a mensagem de Fátima, né? Assim como nós vimos no filme de Nossa Senhora de Fátima, que tem assim uma explicação muito bonita a respeito disso, e que é verdade, né? A Milícia da Imaculada a nível internacional, o ano passado descobriu muitas coisas assim, muitas coisas que pontos em comum, obrigada. Me faltam as palavras às vezes. Pontos em comum, né, com a espiritualidade de São Maximiliano Kolbe e a mensagem de Fátima, né? E por isso que nós, esta campanha também queremos vivê-la nesse sentido, né? Assim, ver como a igreja caminha unida também, assim como que a Milícia da Imaculada sempre está caminhando ao lado da igreja, uma coisa que Maximiliano Kolbe queria muito, né? Assim, o fato de que a Milícia da Imaculada tem que caminhar no mesmo ritmo que a igreja, né? Se a igreja vai me propondo isto, eu tenho que estar aberto a isso, ser obediente àquilo que a igreja pede, né? Também assim. Então, por isso que nós estamos nesta sintonia, né? O coração imaculado de Maria vai triunfar, triunfou ou triunfará. Eu acredito que ele está triunfando, né? Assim, está... E na sua vida? Na minha vida, claro que sim. São 30 anos que eu estou no Instituto das Missionárias, 26 anos de consagração a Deus, então acredito que sim, que Nossa Senhora triunfa na minha vida. Às vezes ela não triunfa tanto porque, né, eu sou humana, meu pecado, então aí Nossa Senhora não se vê muito, né? Mas sabe que eu acho que no momento do pecado não é que Nossa Senhora não nos olha, mas é que nós não estamos tão cegos que nós não conseguimos né, abrir os olhos para ver isso. Com certeza. Então, é igual no nosso sofrimento, quando a gente está sofrendo, a gente fala assim, né? Ai, Deus, você não está olhando para mim, mas eu que não tenho força de olhar para Deus, para criar força para continuar. Disso, né? Exatamente. Ali, para a gente encerrar, viu? Só já passou rápido o nosso programa, né? Maria foi uma mulher comprometida. A gente sabe que o Sim de Maria deu início a todo esse plano de salvação, né? E ela, ao mesmo tempo que ela foi comprometida com Jesus, ela pede esse comprometimento de nós também, né? E com a sua obra. Com certeza, né? Assim, e aqui eu quero falar uma coisa que acho muito interessante. Este compromisso de Nossa Senhora que se dá com Deus, né? É este sinal de pertença também. É muito forte, né? Ela é compromissada por Deus, com a obra de evangelização de Deus, com o projeto de Deus, que é a salvação do mundo, da humanidade. Por quê?
porque ela tem esta pertença a Deus, ela se considera totalmente de Deus. Quando nós falamos de compromisso na nossa obra, né, a gente está sofrendo um pouco agora. Por quê? Por esta falta de compromisso minha, falta de compromisso sua, falta de compromisso de quem está aqui, de quem está detrás das câmeras, de todos. Né? Por quê? O compromisso se dá quando eu me sinto que sou parte realmente de uma obra. Né? Nesses dias eu lia uma preparação, né? que também Padre Alexandre Moschelli, dos missionários da Imaculada Padre Kolbe, fez sobre a milícia da Imaculada. E ele colocou algumas coisas que eu achei muito interessante. O colaborador da milícia da Imaculada, né? O colaborador não é uma pessoa que sente muito a pertença. O que é a pertença à milícia da Imaculada? Se sentir realmente que a obra é tua, que a Imaculada é tua. É tua. Então, se eu sinto que é minha, né, assim, então não sou somente um colaborador. Ele falava no sentido também de pertença, porque Massimiliano Kolbe disse que os milícios são os herdeiros dele. O herdeiro se sente compromissado com aquilo que recebeu em herança, né? Assim, não vai jogar, bom, tu também tem herdeiros que jogam fora, herdeiros, né? Herdeiros e herdeiros, né? Sim, mas se eu sinto verdadeiramente essas palavras de Massimiliano Kolbe, que eu sou herdeiro, herdeira, me sinto compromissada. Compromissada a cuidar da obra, mas não a cuidar assim, né? A cuidar bem. Então me preocupo por essa herança que eu recebi. Procuro cuidar. Se alguma plantinha, né? Assim eu rego, né? Coloco, mexo na terra, né? A herança eu cuido. Então, quanto que eu me sinto, né? Assim, dona, né? Dessa herança que eu recebi de Massimiliano Kolbe. Quanto que eu sinto que a milícia da Imaculada é a minha herança. Então, se eu me faço essa pergunta, tenho a resposta também. Se eu sinto que é minha, eu colaboro. Mas colaboro para valer, me comprometo, né? Sinto que é minha, esse é sinal de pertença, né? Então, Nossa Senhora, por que fez tudo o que fez também? A gente pensa às vezes, né, assim, ela foi a mãe de Deus, acompanhou Jesus na caminhada, foi até os pés da cruz, depois deu assistência aos discípulos que ainda estavam aí, né, capengando um pouco, né? Assim, ela ficou lá. Por quê? Porque ela amava, sentia que o projeto de Deus era dela também. E aí, a gente sentindo isso, a gente pode entender que a gente tem uma mãe que está com a gente aqui em todos os momentos. Com certeza. Então, assim como ela ficou, depois que Jesus foi, ela ficou, continuou uma missão bonita, né, com os apóstolos, ela também está com a gente. E aí é bonito que ela está com a gente na nossa caminhada, na nossa missão. No nosso Calvário, ela está com a gente também. Quando, eu falo assim que a gente acha que é crucificado muitas vezes, né? Então, nesse ápice da cruz, assim, da dor, do nosso sofrimento, ela está ali de pé. Está em todos os momentos com a gente, né? Ali, quero te agradecer. Obrigada, tá? Por você ter vindo aqui hoje, por ter estado com a gente aqui, falando sobre isso. E amanhã nós temos programação o dia inteiro, né, Alejandra? Com certeza. Também lá na rádio a gente tem programação, né? Vocês sabem, né? Eu fico um pouco mais lá na rádio, né? Assim, no sentido. Então, nós também na rádio vamos começar 8 horas com a celebração da Santa Missa ao vivo, transmitida pela rádio. E depois toda a programação ao longo do dia, concluindo, né? Com a oração da coroação Massimiliano, que tem todos os dias, mas que amanhã vai ser diferente, vai ser muito linda também, assim. Então, também pode participar da M580, né? Assim, vai ligar a rádio programação. E vai ligar a TV e não vai mudar de canal, né? Vai ser, né? E vai dizer sim a evangelização, se ainda não falou, né? Ou trazer outras pessoas para fazer parte dessa nossa obra. É verdade. Obrigada, viu, Ali? Obrigada, Antoniela. Nós vamos para um rápido intervalo, a gente já volta, porque tem notícia hoje aqui no nosso programa Sempre com Você. Não sai daí não, tá bom?